Eu acho que e uma gremista. Eu sou gremista. Eu sei, mas a Magda é colorada. E tu é colorada também? Oi, Claro. Ju. Ô, Ju, eu sabia que tu tinha um defeito, mas não tinha ideia que era esse. Ô, Juliane, você é doutoranda, é isso? Eu sou, mas a conversa é só vocês, tá? Não, participa aí, porque você as conhece, você é do tema. Eu acho que é super, digamos, pertinente que você participe. Tá. A Magda, será que está conseguindo... Magda, tu tem que ligar o teu microfone. O microfone dela tá desligado. Peraí, eu acho que eu consigo ligar por aqui. Não, agora ela abriu. Oi, Magda. Não. Magda? Aqui, agora ela tá aparecendo. Para mim não aparece, só o som que não. E ela está com o som... A Magda tu tá sem som. Abrir o som dela. Não, ela está com o som aberto, pode ver, tem os pontinhos lá. Então ela precisa falar. Talvez não funcione o microfone dela. Problemas com reuniões com o computador da Magda, a gente tinha que colocar um celular para ficar para ela poder... O meu computador não funciona o som também, eu sempre tenho que fazer pelo celular. Magda, tu quer tentar pelo seu celular? Não tá dando para te ouvir. Magda, a gente não te ouve. Tu tem como tentar pelo teu celular? Paulo, alguma votação prevista? Hoje. Hoje vai votar algumas matérias. Parece que não matérias muito boas, não. Mas o que a gente quer votar é esse pacote de medidas para a proteção do emprego, das empresas. Isso, esse de 40 bi, né? Mas nós estamos achando tímido esse pacote. Claro. Não. O pacote é muito insuficiente, ele não incorpora a boa parte das empresas, né, e das micro, praticamente deixa tudo de fora. Agora, Paulo, é uma coisa impressionante, viu? Assim, vendo o relato do comércio, enfim, do pequeno, o problema deles é o seguinte, eles falam muito claramente, olha, não tem como pegar dinheiro emprestado do banco para pagar salário, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, eles preferem demitir, pagar todos os direitos, e não é nem por conta do isolamento, eles sabem que mesmo que houvesse uma flexibilização do isolamento, a quarentena, as pessoas não vão sair para a rua para comprar, né? Não vão ir a comércio. Então, é um quadro bem complexo, né? Não é só uma coisa de os bancos liberar recurso para empréstimo, é o quanto as empresas, as pequenas empresas, se sentem em condições de obter esse empréstimo. Né? Podem me esperar 10 minutos, que irei até minha casa para lá. Ela mandou um bilhete, a Magda. Eu estou falando com ela aqui, eu sugeri que ela tentasse pelo celular. Isso. Mas senão a gente, enfim, vai começando e ela em 10 minutos falou que chega num computador que tem acesso ao microfone e à câmera. Tá. Aí eu acho que a gente pode esperar os 10 minutos dela. Uhum. Porque isso eu digo se a Marilane puder. Não, claro, não tem problema nenhum. Eu posso aguardar, sim. Não tem problema. Eu só estou precisando fechar um texto aqui com a Eleonora Meneguzzi, mas eu prometi a ela que assim que fechar aqui, eu... Escrever agora, estou subindo, Magda, estou subindo. É que o escritório dela fica no mesmo prédio onde ela mora, só que
Térreo. Então, ela só tem que subir agora, acho que 9 andares, mas com certeza pelo elevador. pelo elevador, né? Ô, Juliane, então, nesse ínterim, faz seu currículo. Oi. Faz seu currículo. O meu? É Juliane Furno, doutoranda em desenvolvimento econômico na Unicamp. Tá bom. Juliane Furno, doutoranda em desenvolvimento econômico na Unicamp. Tá bom. Isso. Tá. Exato. E, Paulo, qual é a sua avaliação do Bolsonaro, hein? O que você acha? A minha opinião é que ele está isolando muito fortemente, muito rapidamente, de uma maneira muito intensa. Muito intensa. Então, eu acho que isso para as próximas semanas, o que nós temos que agora é concentrar em atender o povo que está desesperado. Né? Claro, claro. Não, claro, essa coisa por exemplo, as possibilidades de saque, Isso é uma coisa iminente, porque as pessoas... É isso, quem vive um trabalho por conta própria... São quase 7 milhões de trabalhadoras domésticas, imagina. Não, e eu acho um escândalo que a gente tenha que ficar esperando pelas benesses dos patrões, dos empregadores, para garantir o salário da empregada doméstica. Claro que tem, mas o Estado também tem obrigação com elas. Claro. Tudo bem, não, é um absurdo, depois tu tem que ficar tolerando os depoimentos dos patrões, das patroas, como eles são bonzinhos, porque eles estão pagando o salário da sua empregada doméstica para ela ficar em casa. Se fosse um problema individual e não um problema de política pública, né? Então, tem uma outra emergência também que começou a aparecer aí, de que as profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente do ataque, enfim, do combate ao coronavírus, boa parte são mulheres, e muitas delas vivem só e têm filhos. Então, com um problema grave, inclusive, de com quem deixar os filhos, né? Não tem com quem deixar. Sem falar do trabalho por conta própria, né? E da informalidade. Então, nós precisamos de medidas urgentes para a população. Esperar que... Não, eu estava lendo hoje que mesmo essas medidas aprovadas no Senado ontem, que ele deve ou não sancionar hoje, né? Elas só vão efetivamente chegar na ponta daqui a 2 semanas. Imagina. Isso é uma loucura, eles podiam ser rápidos, é que eles são incompetentes. Impressionante. Tudo bem, é claro, nós não temos um sistema que possa entregar um cheque, um dinheiro para as pessoas na porta da casa delas, mas a gente precisa de algum sistema, alguma coisa que efetivamente funcione, que seja rápido. Mas você tem o cadastro único. Isso. Você tem a Caixa Econômica Federal. Você tem o INSS. Isso. E você tem o CAGED. CAGED. Com tudo isso, você tem a Caixa tem uma expertise. Claro. A população de baixa renda está bancarizada, né? Então, eles já podiam mandar bala. Claro. Agora, claro. Sabe o que eu acho, Marilane? Vai ficar no colo deles o atraso, porque o Congresso fez. Se eles jogarem daqui 15 dias, o povo vai falar, você é o responsável. Isso. Claro, e cria um sentimento na sociedade de que as pessoas ficam pressionando para flexibilizar a quarentena para que elas possam, ilusoriamente, voltar ao trabalho. Só que é uma ilusão, porque... Como tem um temor geral, não tem fluxo, não vai ter fluxo de renda, não vai ter pessoas na rua comprando cachorro-quente, doce, salgado, não vai ter. Não vai ter dinheiro circulando. Né? Exatamente. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente, na próxima 1, 2 semanas, vai ser bem decisivo.
Oi, Magda. Aqui, tá me ouvindo? Sim. Ah, agora sim. Eu vou só botar meu celular para carregar, mas tô aqui mesmo, tá? Tá. Paulo, acho que tu pode começar. Começa a transmissão. Já está transmitindo. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas e a todos. Hoje é terça-feira, são 12 horas e 42 minutos. Eu quero agradecer todos e todas que estão entrando na nossa página. E hoje o tema que nós vamos discutir é proteção ao emprego, proteção às pessoas do ponto de vista econômico e proteção da renda das pessoas, né? E eu tenho aqui 3 grandes estudiosas do tema. Eu tenho a doutora Marilane Teixeira, ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, pesquisadora do CESIT, que é um centro da Unicamp, e ela é assessora sindical do Sindicato dos Químicos. Eu tenho também a doutora Magda Barros Biavaschi, ela é desembargadora aposentada do TRT4, que é lá do Rio Grande do Sul, é pesquisadora também do CESIT da Unicamp e professora convidada em curso de pós-graduação do IFCH e no IE. Então, doutora Magda Biavaschi. E tenho também a Juliane Furno, ela é doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp. As 3 têm a mesma qualidade, as 3 são gaúchas, mas moradoras de São Paulo, foram para São Paulo. Então, são as qualidades, e as gaúchas costumam ser bravas, né? E eu imagino que elas estão muito bravas com o que está acontecendo no Brasil. Então, eu passo inicialmente a palavra para Marilane Teixeira para falar um pouco. Marilane, o isolamento, e 2, no isolamento, como as pessoas vão viver? Como é que o governo tem que fazer para proteger o emprego das pessoas? Bom, Paulo, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar esse momento com a Magda, com a Juliane, é um prazer estar com vocês novamente. Bom, eu quero dizer que eu sou absolutamente favorável ao isolamento social, o nome que se dê a isso, e quero dizer também que eu sou absolutamente crítica a uma ideia de que o isolamento social ele protege as pessoas, mas não dá segurança econômica a elas e que, portanto, nós precisamos fazer com que a economia volte a circular, que haja fluxo de pessoas, para que possa haver renda, para que isso possa manter o emprego, e essa ideia, essa falsa ideia de que o isolamento e, vamos dizer, os efeitos da crise do coronavírus vão ser muito mais perversos sobre o emprego e sobre a economia. Sou absolutamente contra isso, acho que a gente não pode estimular e nem dar ênfase para essa ideia de que há uma dicotomia entre isso. Eu acho que é possível fazer a preservação da vida, a conservação da vida, o isolamento das pessoas, junto com a garantia da sobrevivência mínima. Nós temos um país muito heterogêneo, nós temos uma força de trabalho em que a maior parte dela, mais de 50% hoje está na informalidade, ou no trabalho por conta própria. São pessoas que, evidentemente, ficaram sem renda, porque a maior parte delas, um número muito expressivo, trabalha na rua, inclusive, como ambulantes, ou trabalha como empregada doméstica, são quase 7 milhões de mulheres nessas condições, e nesse momento em que é fundamental que o Estado funcione. É para isso que serve o Estado. O Estado serve para preservar a vida, para garantir a vida. Então, nesse sentido, eu sou absolutamente favorável em que haja o maior número possível de confinamento e que as pessoas que permaneçam no trabalho sejam apenas os serviços essenciais, garantindo todo tipo de segurança desse trabalho, para essas pessoas poderem realizar, aquelas que estão na linha de frente do combate ao
coronavírus, ou que estão na linha de frente para garantir o nosso sustento e, ao mesmo tempo, garantir renda para essas pessoas e renda para as pessoas que estão, e, portanto, aí é fundamental o papel do Estado e das políticas públicas e dos gastos sociais nesse sentido. Paulo. Obrigado, professora Marilane Teixeira, e quero convidar todo mundo que está nos assistindo nesse momento, como nós estamos discutindo o tema do aporte econômico, da ajuda econômica para a manutenção do emprego, para a manutenção das empresas, para a sobrevivência das pessoas, eu peço que você compartilhe com seus amigos essa nossa transmissão, e essa transmissão você possa convidar os seus amigos a participarem dela, tendo em vista que ela é muito importante para dar conta desse momento que nós estamos vivendo. Passo a palavra agora à doutora Magda Biavasky, que é também uma grande especialista nessa área do trabalho. E aí, Magda, eu vou já entrar um pouco nesse tema da ajuda às empresas, né? O que você achou daquela medida provisória inicial, que é a 727, não é isso? 927. Perdão, 927, e eu vou perguntar para as três o que vocês acharam desse pacote do governo Bolsonaro em relação aos empregos formais das empresas. Então, Magda Biavasky, obrigado por participar conosco. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, discutindo esse tema, que é hoje o tema chave, essencial, do mundo e do Brasil. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, debatendo com esse deputado que nos representa no parlamento, Paulo Teixeira, com a nossa querida Ju, a nossa aluna lá no Instituto de Economia. É uma satisfação estar aqui com a Marilane, que é minha companheira de pesquisas do Centro de Estudos Sindicais e do Mundo do Trabalho, que é o CESIT, e que temos juntas analisado esses temas, principalmente a partir da reforma trabalhista. Eu quero, em primeiro lugar, antes de começar a responder a tua questão, Paulo, vou te chamar de Paulo, eu quero, em primeiro lugar, endossar esse registro inicial que a Marilane fez. Nós estamos no GT, que é um grupo de trabalho de professores e alunos do CESIT, construindo um documento que vai muito nesta linha de reflexão que já tem sido incorporada por muitos textos da área da economia, da área do direito, mas, sobretudo, da área da economia, inclusive por economistas, vamos dizer assim, heterodoxos, né, que já têm apontado para a falsa dicotomia ou a falsa dualidade entre institucional, que é um direito social fundamental, que é o direito à vida, e o direito à saúde econômica. Né? Essa é uma falsa dicotomia, e essa falsa dicotomia ela passa a ser reproduzida por muitos ainda que estão acostumados com a ideia liberal de ausência do Estado, ou de não papel do Estado, ou de que os indivíduos que são o locus da produção das soluções e das normas. E eu penso que esta crise do coronavírus, que detonou e botou a nu a fragilidade, a grande fragilidade do nosso capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças e as inseguranças que esse capitalismo, com esta versão, nos traz. Essa crise do coronavírus que detonou esse lado frágil da nossa vida em sociedade, ela recolocou, isso é um lado bom da crise, no debate
acadêmico, no debate, inclusive pelas redes sociais, nos textos, nos debates entre os partidos políticos, sobretudo os partidos de oposição, e no mundo colocou como central o debate sobre o papel do Estado, sobretudo numa economia capitalista. Então, retomar essa ideia do papel do Estado é central, e essa falsa dicotomia, ela esquece que o Estado, ele não só é o responsável pela concretização do direito à vida, do direito à saúde, do direito à moradia, do direito ao trabalho e do direito a uma economia amalgamada pelo princípio da dignidade humana e do direito à vida. Então, essa crise, essa avalanche, essa pandemia, ela recoloca esse tema, e eu penso que esse é o seu lado bom, esse é o seu lado positivo, porque estamos todos refletindo sobre essa dicotomia que a Marilane corretamente acabou de colocar. Para quem não vê o Estado como coordenador de toda a ordem social e de toda a ordem econômica, no caso do Brasil, tanto ordem social como ordem econômica, e nossa Constituição de 88, amalgamada pelos princípios da solidariedade, da dignidade humana, do valor social do trabalho, portanto, assegurando a igualdade positiva e a liberdade que não é negativa, e assegurando um direito de ir e vir, desde que condicionado a um direito social fundamental do direito à vida que se sobrepõe, ela traz para o cenário esse debate e coloca como central essa ideia. E nos mostra quão falsa é essa dicotomia. Ou seja, quem não vê o Estado como coordenador desse processo continua afirmando e continua colocando como obstáculo ao isolamento essa dicotomia. O isolamento é necessário, inclusive, para a economia. O isolamento é necessário não só e também para assegurar a saúde e para assegurar a vida dos indivíduos, mas também para assegurar a vida da sociedade e da economia, sobretudo da economia mundial e nacional. Então, por isso eu queria antes endossar essa reflexão que a Marilane faz, que é uma reflexão que está colocada nos textos daqueles que olham para o Estado como um locus, né, coordenador do desenvolvimento econômico e agora como um loco provedor das condições e dos elementos essenciais para que a vida em sociedade possa continuar. Então, eu acredito firmemente nessa posição. E com relação às medidas agora, respondendo a tua pergunta, com relação às medidas de governo, temos refletido no sentido da ineficácia delas e muitas na contramão do que todos os países têm proposto para atender às necessidades emergenciais de suas economias e da vida de seus cidadãos. E, no caso específico da medida provisória que tu colocasse, que é a medida provisória 297, que logo... 927, perdão, que logo teve seu artigo 18 revogado pela seguinte, que foi a 928, essa medida provisória, ela é absolutamente insatisfatória, tá? Para atender esse dilema substantivo e grave que estamos vivendo nesse momento histórico. Né? Essa medida provisória, ela afirma e reafirma a ideia liberal de que são os indivíduos, no encontro de suas vontades iguais, entre aspas, que produzirão nesse encontro e num ponto de equilíbrio a norma ótima que vai reger todas as suas relações sociais, econômicas e trabalhistas. Então, ela aposta nesta ideia de que são os indivíduos que, num espaço sem obstáculos, produzirão a norma ótima que vai reger harmonicamente, entre aspas,
a vida em sociedade. Já dizíamos isso em relação à reforma trabalhista, a reforma foi aprovada sob a promessa de ampliação de empregos, de ampliação e melhoria das condições de competitividade da economia e da nossa combalida economia, e a promessa de integração dos terceirizados, dos informais, a uma relação de trabalho que produza igualdade. Tudo isso foi desmentido, era também uma falácia, e tudo isso foi desmentido pelos dados de realidade que a Maidan também trabalha, né? Então, já temos mais de 2 anos de vigência dessa reforma e os dados são assustadores. A nossa assimetria foi aprofundada e foi acirrada, e, portanto, aquela falsa ideia evidencia-se como uma falsa ideia e, portanto, não pode, neste momento, sobretudo de crise, continuar sendo o norte e o pressuposto. Esta medida provisória 297, ela contrapõe-se, né, portanto, a essas medidas internacionais, contrapõe-se à ideia de diálogo social, que, via negociação individual, para além da lei universal, tá, possamos flexibilizar direitos tidos, como, por exemplo, sem garantia de emprego, como, por exemplo, prevalecendo ainda a ideia de que é nesses ajustes individuais que nós teremos a harmonização dessas necessidades que suplantarão não só a lei universal, mas também os acordos os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho. Isso continua expresso na medida provisória, apesar do artigo 18, que era talvez o mais polêmico deles e o de mais fácil apreensão pela sociedade em relação à sua perversidade, que previa 4 meses de isolamento sem remuneração, sem garantia de remuneração. Esse teve uma grita geral, porque é de fácil compreensão a perversidade desse dispositivo, e ele, a seguir, no dia seguinte, foi revogado pela medida provisória seguinte. Mas essa medida provisória 297, ela continua com todos os seus problemas, ressalvado esse aspecto do artigo 18. Ela autoriza teletrabalho sem necessidade de negociação coletiva ou individual, cabendo as determinações do empregador para negociação ou acordo coletivo, cabendo as determinações do empregador, os ajustes necessários para o teletrabalho. Ela autoriza um banco de horas que pode ser negociado individualmente ou coletivamente, mas com compensação de até 18 meses. Ela autoriza antecipação de férias. Ela autoriza, sem aquele prazo anterior, mas com antecedência de apenas 48 horas, e sem assegurar o que é grave, o adicional sobre as férias. Ela autoriza a concessão de férias coletivas por ato unilateral do empregador, também com aviso de antecedência de só 48 horas. Ela autoriza a antecipação dos feriados não religiosos, mediante acordo individual. Ela libera os empregadores das exigências às normas de proteção à saúde, o que é muito grave e sério nesse momento, sobretudo, de pandemia. E ela não reconhece tanto no trabalho como doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo causal. Justo neste momento em que há uma gama expressiva de trabalhadores, que são os trabalhadores da saúde, os trabalhadores precarizados, os motoboys que trabalham nas suas bicicletas, aqueles trabalhadores que asseguram e que trazem para nós todo dia, porque não estamos expostos aos riscos dos supermercados, os alimentos, aqueles trabalhadores que estão trabalhando na logística. A logística é essencial para que a nossa vida seja preservada. E a medida provisória não traz essas garantias e não traz essas condicionantes. E, sobretudo, acho que é o grave que em muitos países já temos assegurado, não assegura o emprego. E
E, ademais, anunciam-se novas medidas, que depois a gente pode conversar também, com redução salarial. Portanto, essa medida provisória, finalizando, ela está na contramão das medidas que os países estão tomando, inclusive países periféricos. Obrigado, Magda. Então, passo agora às considerações de Eliane Forno. Obrigada, Paulo, pelo convite. É muito bom estar aqui conversando com a Magda e a Marilane também, que são minhas referências no estudo da economia do trabalho. E eu queria reforçar um pouco essa ideia que a Magda tem trazido, porque o problema da medida provisória 927 está ligado principalmente a um compromisso de classe do governo Bolsonaro. Então, o problema do Bolsonaro não é só que ele é retardado, que ele é idiota, que ele fala umas besteiras, mas é que a política do governo Bolsonaro está profundamente comprometida com os interesses de uma classe que não é a classe trabalhadora. E isso se expressa em várias medidas como essa, ou seja, quem passa a ser responsabilizado pela crise? Não são os empresários, né, que em grande medida são responsáveis porque tomam um risco na sociedade capitalista, mas os trabalhadores. Então, eu acho que, antes de tudo, essa medida expressa um pouco o caráter desse governo e o profundo descompromisso que ele tem com os trabalhadores, que era algo que a gente já vinha assinalando desde, pelo menos, a campanha eleitoral de 2018. Por outro lado, essa medida, assim como a Magda falou, ela não é só injusta do ponto de vista social, ou seja, é injusto penalizar os trabalhadores num período de contração da atividade econômica por um fator exógeno, né? Uma crise ocasionada por um vírus que se alastra rapidamente, ou seja, é injusto que os trabalhadores, e não que o Estado, e não que parcela do empresariado respondam por essa crise, mas é também burra do ponto de vista econômico, ou seja, ela não é uma medida amarga, dura, mas que tem condições de retomar o crescimento econômico, a dinâmica econômica no próximo período. Pelo contrário, os economistas têm apontado que o maior gasto do Estado e a maior retração econômica que a gente vai ter pelo isolamento, paradoxalmente, é a melhor forma da gente garantir que a economia não entre em uma depressão profunda no próximo período. Então, garantir os salários dos trabalhadores, né, reforçando, além de ser justo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, porque a gente vive uma crise que, diferente da crise de 29, que tinha relação com a superprodução, ou com as crises dos anos 90, dos anos 2000, que em grande medida foram forjadas na esfera financeira, essa é uma crise de falta de realização da mercadoria no capitalismo, é uma falta de compra de bens e serviços pela necessidade do contingenciamento e do isolamento social. Então, você retirar a renda dos trabalhadores é contribuir para que a economia tenha mais dificuldades de se reerguer no curto prazo. Então, o Bolsonaro está completamente na contramão de todas as experiências internacionais nesse período, que, ao contrário, estão identificando que é papel do Estado não penalizar os trabalhadores, mas transferir renda e ter políticas fiscais e monetárias comprometidas com a manutenção do nível de renda e de consumo local. Ou seja, deixar os trabalhadores 4 meses sem salário é agravar uma crise econômica e agravar o problema da renda. Estamos lidando, né, estamos falando, acho que é importante reafirmar, de um país como o Brasil, que é um país profundamente desigual, fome, é um país assolado ainda pela miséria, apesar de ser um país rico do ponto de vista do produto interno. Estamos falando de uma população que não tem poupança, de uma população que trabalha para comer no mesmo dia. Ou seja, se essa pessoa ficar sem renda, não é só um problema de falta de consumo no curto prazo, mas é um problema de possibilidade de não sobrevivência, né? Você está afetando diretamente a vida, você está afetando uma população que, se não pagar o aluguel, vai ser despejada, se não pagar as tarifas públicas, não vai ter água, não vai ter luz e não vai ter o que comer. Ou seja, o Estado tem muito mais obrigação numa economia subdesenvolvida e desigual como a brasileira de atuar para se contrapor aos efeitos dessa crise do que outros estados. E o que a gente está vendo é que os países mais ricos estão, inclusive, na dianteira
do processo de liberar renda, de aumentar o déficit público para garantir que a população não saia mais prejudicada dessa crise. E, para finalizar, a Magda tinha falado, eu acho que é importante a gente atentar para as potencialidades desse período, né? Hoje eu estava pensando numa música do Lulu Santos, super conhecida, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E eu acho que esse pode ser o lema para identificar o capitalismo neoliberal desse período. Ou seja, nada do que foi vai continuar persistindo no próximo período. Ou seja, se a gente for pensar que a própria emergência dessa ideia de um Estado interventor, garantidor do pleno emprego, garantidor da renda, esse Estado interventor que garante o bem-estar social, é uma conquista de uma concepção ideológica que veio a partir de uma grave crise do capitalismo liberal, desde o fim do século XIX, mas principalmente na crise de 29, e depois na própria instabilidade do sistema capitalista no entreguerras. Ou seja, as ideias não nascem do acaso, né? As ideias não se consolidam no campo acadêmico, teórico ou político só a partir de ideias muito bem formuladas. Elas precisam de uma base material para se desenvolver. Isso aí já diria o velho Marx. Então, se você for pensar a própria emergência do neoliberalismo, não é porque surgiu uma teoria neoliberal que, de repente, entrou nas universidades e passou a fazer sentido político. É porque existiu uma profunda crise também no capitalismo nos anos 70, que recolocou na ordem do dia a possibilidade de uma guinada conservadora. Então, dá para conceber, de certa forma, que a gente está vivendo um novo limiar, né, no capitalismo e na concepção de Estado, que está colocando em xeque a ideia de que o mercado resolve todos os problemas, de que quanto menos o Estado atua, melhor é para o bem-estar das pessoas, quanto mais existe liberdade na oferta e na procura de mão de obra, melhor o mercado se auto-organiza. Então, a gente tem condições concretas de disputar, teórica e politicamente, a ideia de que, se não fosse o Estado brasileiro, inclusive com o conjunto das instituições que ainda a gente preserva da fase desenvolvimentista, ou seja, com autonomia monetária, com o Banco Central que não é independente, com possibilidade de fazer uma política fiscal, um Estado que ainda não aprovou a PEC administrativa, que amarraria mais ainda as mãos do Estado, ou seja, a gente tem instrumentos estatais que ainda nos possibilitam sair dessa crise a partir de uma decisão política, colocando na ordem do dia a importância de existir um Estado, de existir bancos públicos, de existir autonomia monetária, de existir possibilidade da gente influenciar na política para que a gente consiga não só salvar vidas, mas também se recuperar de forma mais acelerada de um processo que com certeza vai vir com bastante força no próximo período. Obrigado, Juliane. E eu, então, faço a mesma pergunta agora para a Marilane. Marilane, esse pacote do governo tem algum alcance para resolver a crise? E o que deveria ser feito no lugar desse pacote do governo? Muito bem, Paulo. Assim, eu primeiro quero dizer que eu concordo com absolutamente tudo que a Magda e a Juliane já descreveram antes, e os meus, vamos dizer, os elementos que eu trago aqui para acrescentar essa nossa análise é de que, bom, primeiro, o pacote, ele está voltado para o setor formal, para mais ou menos em torno de 43 milhões de trabalhadores e em torno de 3 milhões e 800 empresas. Então, fora daí, todos os trabalhadores informais por conta própria, PJ e microempreendedores. Bom, desse total de 3 milhões e 800 mil empresas, 3,5% tem até 9 empregados. São empresas que têm um fluxo de caixa que operam na Bolsa de Valores, não são empresas... Quantos por cento? São 83,5% do total das empresas tem até 9 empregados. Acima de 10, são 16,5% das empresas, que dá em torno de mais ou menos umas 1.000 empresas, que estariam... Quantos por cento? 16%? 16%, exatamente, acima de... Quantas empresas? 500. Em torno de 500 mil empresas. Quanto? 200 mil? 500 mil.
3.200.000 empresas estariam fora. Por quê? E por que eu digo isso, Paulo? Porque até 9 empregados não tem condições de fazer banco de horas, não tem condições de antecipar férias, não faz home office, porque sequer tem condições, tem no máximo 1 ou 2 pessoas dentro da empresa que estão voltadas para a área administrativa, todas as outras pessoas estão em linha de produção. Linha de produção não se faz home office, linha de produção, no máximo, você pode tentar... de acordo com a demanda, elas produzem hoje para colocar no mercado amanhã, portanto, se cessa a produção, elas não têm fluxo de caixa para manter, inclusive, trabalhadores em casa, então elas vão dispensar. É isso que elas vão fazer. E a medida provisória, ao não dar nenhuma segurança para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras, o que 83% dessas empresas vão fazer, certamente, é demitir os seus funcionários e vão recontratar, com a promessa de recontratar quando a crise arrefecer. E é isso que a Magda e a Juliane falaram muito bem. Quanto mais medidas protetivas que se dá à população para mantê-la em casa e a gente conseguir reduzir o pico de contaminação, de propagação da doença, mais rapidamente a economia volta vamos dizer, à sua normalidade. Então, nesse momento, eu avalio que o pacote é absolutamente ineficaz, ele vai atender uma minoria muito grande das empresas que vão produzir banco de horas, que vão introduzir home office com tudo aquilo que a Magda destacou. Ou um banco de horas que pode ser compensado depois em 18 meses, um home office que não dá absolutamente nenhuma condição, inclusive do ponto de vista de equipamento para as pessoas trabalharem em casa, adquirir os seus equipamentos, ainda vão ter que se endividar. Nós temos uma condição, e eu acho que é bom destacar, a Juliane falou disso, a Magda também, do sistema financeiro. O sistema financeiro nunca teve tanto dinheiro disponível para empréstimo como agora, porque o Banco Central reduziu as taxas do compulsório, o que permite fazer empréstimos, inclusive subsidiados, com taxa zero. Mas o que os bancos estão fazendo? Os bancos não estão fazendo isso. Os bancos estão oferecendo crédito com taxas elevadas. As micro e pequenas empresas não têm absolutamente nenhuma condição de se endividar nesse processo sem nenhuma perspectiva de retomada da atividade econômica. E aí, a discussão que a gente está se colocando em contraposição ao Bolsonaro é que não é uma quarentenazinha, um resfriadinho, e não é a volta da atividade econômica aos poucos. A atividade econômica tem que parar, porque mesmo que volte, alguma parte, a responsabilidade dele é muito grande, porque ele está simplesmente inflamando uma parte da sociedade que depende do trabalho por conta própria, que depende do seu pequeno negócio, a voltar a operar, só que não vai ter demanda, porque não tem fluxo de renda, então, portanto, não vai ter produção e vai expor ainda mais essas pessoas ao risco da contaminação e depois, ao final, vai dizer que são tudo estatística. Porque é isso, porque a vida... pessoas como o Bolsonaro e os ultraliberais, as vidas são apenas estatísticas, são apenas dados que vão ser computados ou que vão ser computados com uma triste estatística da passagem do coronavírus pelo Brasil. Então, eu só queria destacar que o governo precisa ter medidas muito mais ousadas. O que foi aprovado ontem na Câmara e no Senado é muito tímido.
possibilidade de que esses R$600 ou 1.200, no caso das mulheres que são chefes de família, chegar na ponta, segundo dados, é de que vai demorar pelo menos 2 semanas. As pessoas não vão sobreviver mais 2 semanas sem comida, sem o mínimo para poder manter a sua sobrevivência do seu cotidiano. Precisa de medidas muito mais eficazes, muito mais eficientes, tem que garantir uma renda mínima para a maior parte da PEA hoje, da população economicamente ativa. São 92 milhões da população economicamente ativa. 80% dessas pessoas estão atingidas pelo coronavírus, de alguma forma ou de outra, e nós temos que pensar políticas hoje que se estendam para a maior parte da sociedade, sem ficar discriminando quem está no Bolsa Família, quem já recebe Bolsa Família não pode receber renda, quem está no conta própria e que tem renda acima de tanto não pode receber a contribuição. Claro que pode. 90% das pessoas que estão trabalhando por conta própria recebem até 2 salários mínimos. 16 milhões de famílias no Brasil hoje que trabalham por conta própria recebem até 2 salários mínimos. Para cada família, você tem de 3 a 4, talvez 5 pessoas envolvidas nisso. Nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas envolvidas. Nós estamos falando das mulheres que estão tendo que dar conta do trabalho doméstico, tem que dar conta de administrar a renda familiar, está dando conta do cuidado, e muitas delas têm que sair às ruas para procurar algum mínimo de sobrevivência. Então, a política pública tem que ser universal. Ela não pode ser direcionada para este ou para aquele. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que pensar a sociedade como um todo, nós temos que dar resposta de conjunto para esse momento que nós estamos vivendo. Magda, nós estamos já encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria perguntar a você o que a gente pode fazer, porque, veja, são 2 questões. Os informais, ainda que tenha que complementar, e há um outro projeto no Senado para complementar as categorias que vão entrar nos informais, isso o governo tem condição de fazer rapidamente. Ele tem os seguintes bancos de dados: ele tem o Cadastro Único, ele tem o Bolsa Família, ele tem o CAGED, e ele tem o INSS, e, por último, ele tem a Caixa Econômica Federal. Ponto. Oi? Tem cadastros, e tem cadastros que podem ser utilizados rapidamente. Rapidamente. Então, ele não tem que demorar, ele pode pôr esse dinheiro na conta das pessoas hoje. Hoje. Sanciona e põe. Pode. Ponto. Agora, e o empregador, o emprego formal? Essa pessoa não tem nenhuma política, porque, como vocês já disseram, o governo não atinge o emprego formal. Como que nós temos que fazer para bancar a permanência das pessoas em casa e garantir que elas tenham igualmente um salário agora? Já que nós estamos finalizando, eu acho que não sei quanto tempo eu tenho para falar. Pode falar tranquilo. Posso tranquila? Bom, é um problema tu dizer que eu posso falar tranquila. É um grave problema. Vamos te dar 5 minutos, então. Aí eu já acho pouco. Bom, então, assim, já que estamos terminando, eu quero acordo, né? E nós estamos no mesmo campo de reflexão, né, da Juliana e da Mari. Né? O nosso campo de reflexão é o mesmo, nós temos total acordo. Mas o interessante é que as pessoas que habitam o campo que nós chamamos de ortodoxo estão dizendo coisas parecidas. A coisa é muito grave, acaso as medidas necessárias não sejam tomadas urgentemente. O professor Beluso, numa entrevista para o Tutameia, chegou a falar que o governo está fazendo aqui é um desrespeito à razão humana, né? Porque, na realidade, não há racionalidade no que está sendo feito, quando, na contramão disso, todos os países, inclusive pequenos países, países periféricos, se comportam de forma totalmente distinta, porque tem essa visão. A Argentina, né?
A Venezuela, um país com tantas dificuldades, para falar aqui dos latino-americanos, dos periféricos, mas os países centrais, a Austrália, os países... e o próprio Estados Unidos, agora com a sua nova política Trump, que está injetando na economia e está segurando o isolamento. Então, a Juliana falou de uma coisa muito incrível, que nós temos uma experiência histórica, que foi a crise de 29, e essa crise de 29 abalou as estruturas do pensamento liberal. A ordem liberal já vinha muito abalada com a Primeira Guerra Mundial. E a crise de 29, a crise de 29 abalou ainda mais e foi uma crise brutal. E os economistas que estão escrevendo sobre isso estão dizendo que essa crise atual é mais grave do que a crise de 29. E por que ela é mais grave do que a crise de 29? Porque agora nós temos um capitalismo globalizado, hegemonizado pelos interesses das finanças, e as repercussões são mundiais, e trata-se, portanto, então, da pandemia do capitalismo. Se não adotarmos rápida e urgentemente medidas de Estado e que envolvam gasto público, esse é o primeiro item, gasto público, acabar com a ideia de que o Estado não pode gastar, e que envolva a ideia de gasto público para emergencialmente atender essas necessidades, nós não vamos atender essas necessidades. E nós vamos permitir, aí sim, um colapso gravíssimo da ordem capitalista mundial e que vai ser sofrido por todos nós. Bom, então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. Felizmente, as crises sempre trazem outras reflexões positivas para debelá-la. Parece, a Júlia falou muito bem isso, que começa uma nova consciência de que o Estado é o coordenador disso e essas políticas têm que ser públicas e universais, como a Mari também enfatizou. Claro que os sistemas de solidariedade humana estão fazendo com que os condomínios se organizem. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque os laços de solidariedade começam a ser reatados. Mas nós estamos falando agora de uma crise pandêmica. Uma crise grave que precisa o Estado entrar e agir rapidamente, assegurando os fluxos que a Mari falou. E assegurando liquidez. E não é com empréstimo, porque a gente ouve as pessoas dizer, os micro e pequenos empresários, mas eu vou tomar dinheiro emprestado com esse juro para quê? Para ficar mais endividado ainda? Então, são políticas emergenciais do ponto de vista da economia. Os economistas do SECOM fizeram uma nota bem interessante e as políticas, e o NAP do PT, ontem ou anteontem, também emitiu uma nota técnica com as sugestões, que são sugestões todas muito interessantes e muito importantes. Eu acho que essas políticas têm que ser reforçadas e assegurar esse fluxo e assegurar uma logística que permita que as pessoas que ainda estão trabalhando e que têm que trabalhar nos serviços essenciais se mantenham vivas. Então, fluxo é uma coisa importante, investimento estatal e grana para acelerar a debelação dessa pandemia é urgente, com o isolamento, para que isso seja o mais rápido possível. Mas, do ponto de vista do trabalho, as medidas aprovadas ontem, que são tímidas e que agora vão ser revistas, elas precisam ter eficácia, é dinheiro no bolso do trabalhador. Rapidamente, já. Se as micro e pequenas empresas quebram, o Estado é que tem que agir para assegurar isso rapidamente. É dinheiro no bolso do trabalhador, que o Estado tem que suprir. Eu estava conversando com uma vizinha minha, cuja filha trabalha no Opera House. Portanto, ela tem um trabalho estatal para o Opera House. De qualquer maneira, ela trabalha para uma terceirizada no Opera House. Então, é privado. Foi determinado compulsoriamente que ela ficasse em casa por 4 meses, com salário garantido pelo Estado na boca da conta bancária. Essas medidas que precisam ser tomadas urgentemente e não aguardar a sanção pública. E nós temos condições para fazer isso com muita urgência e com muita rapidez, porque me contaram, a gente não está indo na rua, mas que o centro de São Paulo está minado de pessoas, moradores de rua, que estão morrendo de fome. E com relação aos
formais, essas medidas que a gente preconiza, os informais, precarizados, elas são urgentes e necessárias. E a Mari pode me ajudar com os dados. Acho que nós temos mais ou menos entre 60 e 70 milhões de pessoas trabalhando aí, né, Mari? É isso, né? Isso mesmo, Magda. Exato, exatamente. Entre formalidade e conta própria. Isso. Isso, tá? Incluídos os por conta própria, que não são por conta própria, que são empregados disfarçados, incluídos os empresários de si próprios, que muitos são empregados disfarçados, incluídos os PJs, que muitos, depois da reforma, foram transformados em PJs, nós temos entre 60 e 70 milhões. Os formais, precisamos de medidas para os formais também, de assegurar salário para os formais. Não é reduzindo o salário, é uma outra medida que está sendo em questão, e vai ser colocada em questão logo, logo, não é reduzindo o salário das pessoas com redução da jornada, e não é reduzindo o salário dos servidores públicos que nós vamos atender essas necessidades. Ao contrário, reduzir salário nesse momento é, na realidade, atingir de morte a já combalida economia. Então, esses temas precisam vir para a pauta com esta reflexão. Claro que necessitamos uma coordenação do Estado em tudo isso. E hoje o governo Bolsonaro presta um desserviço em relação a isso. Mas não é só o governo, não é só o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, como disse muito bem o professor Beluso num artigo na Carta Capital, Bolsonaro, o Guedes, o Mourão, são serviçais de um grupo que tem local próprio e desejos específicos. O que move o capitalismo e que precisa de obstáculos a esse livre trânsito, que é o desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E se não há o Estado controlando e coordenando e limitando esses desejos, e Estado aqui eu incluo também o Poder Judiciário, que, aliás, tem se mostrado um locus super importante, junto com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, para algumas políticas corretas que estão sendo adotadas em relação a presos, em relação à reintegração de despedidos. Né? Então, se não é essas compreensões de que o Estado precisa ser o locus coordenador de tudo isso, e o Beluso colocou isso muito bem, esses serviçais que apostam nas políticas neoliberalizantes porque são plutocratas, apostam nas políticas neoliberalizantes, eles dão suporte. Eu não acredito que o Bolsonaro seja louco. Ele não tem uma nota de 1.000. Nota de 1.000. Ele tem um suporte, ele tem quem o suporte do ponto de vista do ápice da pirâmide e fala para o seu povo mais simples e mais humilde que está com medo de morrer de fome porque não tem trabalho. Que seja um louro de todo gênero. Pode ser até que ele tenha problemas graves na sua formação psíquica. Muito bem, por enquanto, calçado, falando para o seu povo. Só que isso é que precisa também ser mascarado e isso é que precisa ser colocado a nu para que nós possamos, em medidas emergenciais, como aliás agora foi a nota de todos os partidos políticos, partirmos para a defesa das políticas de Estado que possam minimamente contornar a crise para depois, se a sanitária estiver superada, em isolamento, nós podermos repensar, sobretudo, repensar o Brasil no caminho da igualdade. Eu tenho esperança. Obrigado, Magda, e passo para as considerações finais da Juliane Furno. Bom, vou ser rápida, acho que a Magda já falou bastante. Eu queria levantar outras 4 questões que o NAP também colocou e que eu acho que complementam essa primeira vitória que a gente teve no Congresso da ajuda aos trabalhadores informais, conta própria, microempreendedores individuais. Então, eu acho assim, e já aproveitando para dar os parabéns para o Paulo e para toda a oposição que se dedicaram arduamente nesse projeto, né, contrapondo e superando a proposta inicial esdrúxula do governo do Paulo Guedes de conceder R$200. Mas, então, eu acho que essa é uma primeira batalha importante.
importante, ou seja, uma garantia de uma renda básica de emergência que não vão poder ter o seu rendimento garantido porque são conta própria, porque são autônomos, e grande parte dependem da venda de medicamentos. Ou seja, se a gente tem acordo com o Pacto Sanitário de que para não propagar o vírus a gente tem que ficar em casa e as pessoas não podem ficar em casa senão elas não comem, a renda básica de cidadania emergencial é um elemento fundamental. Então, acho que assim, a gente teve uma primeira vitória importante nesse campo de garantia das condições mínimas de sobrevivência. E aí eu acho que a gente tem outras 3 dimensões para atuar. Uma que envolve o trabalhador, o emprego formal. Então, além de contribuir com a renda e a sobrevivência dos trabalhadores informais, eu acho que a gente tem que construir uma política de amparo do trabalhador formal assalariado brasileiro. Como a Marilane falou, grande parte das empresas brasileiras são pequenas empresas que não contam com estoque, com capital de giro, que pagam o salário dos trabalhadores a partir da realização da sua mercadoria, ou seja, para essas empresas, pagar 100% do salário dos trabalhadores vai ser algo realmente bem difícil. E para garantir que os trabalhadores não sejam penalizados, ou seja, que eles não tenham o seu salário diminuído, é função principal do Estado aportar parte do salário dos trabalhadores que não vai conseguir ser pago pela empresa. Então, a exemplo de outras experiências internacionais, como a Magda falou, Austrália, mas também Portugal, Inglaterra, são exemplos de políticas em que o Estado está aportando parte do salário do trabalhador formal. Então, acho que essa é uma segunda medida que tem a ver com o trabalho formal. Ou seja, o Estado garantir a complementação desses salários para quem ganha até 3 salários mínimos. Então, parte, 50% seja paga pelo empregador e os outros 50% sejam pagos para o Estado. A gente tem que levar em consideração que as empresas também cumprem um papel importante na dinâmica do Brasil e é também tarefa do Estado proteger o trabalhador, mas também proteger essas pequenas e microempresas que são um patrimônio, geram emprego, geram arrecadação. Um terceiro ponto importante tem a ver com a política monetária e tem a ver com o papel dos bancos, que eu acho que precisamos construir uma política para tramitar agora no Congresso que tem a ver com a suspensão imediata de pagamento de dívidas do imobiliário, capital de giro das empresas. Além disso, uma maior disponibilização de liquidez no mercado, frente a essa política do Banco Central de diminuir o compulsório, os bancos públicos e privados precisam liberar esse dinheiro através de crédito subsidiado e com longo período de maturação. Então, o papel dos bancos, o papel da liquidez, o papel do crédito agora é fundamental. Crédito para capital de giro e crédito subsidiado é um elemento importante para a garantia do emprego formal e garantia da sobrevivência das empresas. E, por fim, eu acho que complementando isso, a gente teria que atuar num quarto ponto, que é em relação ao Pacto Federativo. Então, diferente do Estado, da União, os estados da federação e os municípios não têm soberania monetária, eles não têm uma máquina de fazer dinheiro, eles não têm capacidade de aumentar o endividamento público, como é o caso da União. Ou seja, para eles conseguirem sobreviver, eles dependem da arrecadação tributária, principalmente. E a arrecadação tributária no Brasil, e infelizmente isso é um problema do nosso sistema tributário, é principalmente sobre o consumo. Então, esses estados vão sofrer uma bruta retração no ICMS, no ISS e outras tributações que têm a ver com o consumo pela paralisia dos fluxos comerciais e financeiros nesse período. Então, é tarefa da União, que essa sim pode se endividar, não tem um problema contrair dívida pública, pode aumentar a meta do gasto fiscal. É a tarefa da União também aportar aos estados e os municípios, ou seja, ampliar as transferências para estados e municípios, para que esses estados também possam ter dinheiro para disponibilizar na saúde, para programas sociais e outras políticas emergenciais. Lembrando que parte dos estados brasileiros, como Rio, como São Paulo, como Espírito Santo, que em grande medida tem arrecadação tributária e fiscal dos royalties do petróleo, também já estão sofrendo com uma queda na arrecadação em função da queda do preço por uma outra... um outro conflito geopolítico ocorrido aí ainda no... recapitulando, somando essa política
de renda emergencial para os trabalhadores autônomos, desempregados, conta própria. Também precisamos de uma política que defenda o emprego assalariado, a micro e pequena empresa, com aporte de salários do governo federal, com suspensão de pagamento de taxas, contribuições, desoneração da folha salarial dessas pequenas empresas, com a contrapartida que elas não demitam, mudança no Pacto Federativo e uma mudança na política monetária, estimulando a transferência de renda. Bom, essas são as minhas contribuições. Parabéns pelo debate, acho que foram muito legais as considerações colocadas aqui, e obrigada pelo convite. Paulo, eu só queria fazer um adendo, posso? Pode, bem breve, porque bem breve. Não, mas no final, eu acho que para os formais, né, uma das coisas mais importantes é impedir a despedida. Certo. Só isso. Bom, gente, eu quero agradecer muito a Marilane, eu quero agradecer muito a Marilane Teixeira, Magda Biavasque, a Juliane Furno, pelas contribuições para esse nosso debate. De fato, a Juliane falou, e a Magda também, da nota do PT. O PT quer que, ao invés de ser colocados 40 bilhões na economia, sejam colocados 300 bilhões na economia. Esses 300 bilhões na economia sejam colocados para garantir o emprego, para que não tenha demissões, o governo pagar uma parte desses salários, a empresa outra, a empresa ter a suspensão de todas as taxas e impostos que ela tem que pagar nesse período e empréstimos a juros zero. Os bancos estão ganhando muito. E os bancos têm que baixar os juros agora e nós temos que taxar os bancos também pelos seus juros. Por isso, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com 3 grandes especialistas nessa área. Empréstimos a juros zero. Os bancos estão ganhando muito trabalhar para que isso aconteça. E os bancos têm que baixar os juros agora e nós temos que taxar o formal. Nós temos que, em primeiro lugar, fazer com que o dinheiro que foi aprovado ontem chegue às mãos das pessoas. Lugar, nessa semana, garantir a aprovação de um pacote que atenda às empresas e os empregos brasileiros. Então, eu quero dar uma boa tarde a todas e todos, agradecer a Marilane Teixeira, agradecer a Magda Biavasque, a Juliane Furno, e desejar uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Obrigado. Marilane, boa tarde.